Muito bem, uma boa noite a vocês que estão nos assistindo através da Pastoral da UBRA. Meu nome é Pastor Elton Fischer, sou capelão da UBRA Campus Carazinho, na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Para nós é um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. Sejam todos muito bem-vindos. Contamos aqui com a audiência de pessoas de todo o Brasil e isso é um motivo de muita alegria para nós. Procurando contribuir com o crescimento pessoal e acadêmico de pessoas do Brasil afora e buscando fazer bom uso da tecnologia que nos permite estar conectados, mesmo estando a quilômetros de distância uns dos outros. As capelanias das escolas e unidades de ensino superior da UBRA de todo o Brasil se uniram para promover uma série de webinários que nos convidam a refletir sobre fé, curiosidade e outros temas. No encontro de hoje, está conosco a professora Regiane Steichen-Fusgelin, coordenadora de Educação Continuada da UBRA Campus Carazinho, e que irá abordar o tema Escolhas e a Ética Nossa de Cada Dia. Professora Regiane, lhe passo a palavra. Seja muito bem-vinda e ótimo webinário para nós. Muito obrigada, Pastor Elton. É uma alegria estar aqui e faço uma saudação especial a todos que estão conosco nesse fim de dia, né? E queremos então refletir um pouco juntos sobre uma questão muito fundamental na nossa vida e também nos nossos relacionamentos, né? Me parece que está dando uma microfonia ou é impressão minha? Eu acho que eu vou fechar o meu microfone e pronto. Aí? Certo, isso. Bem, então nós vamos fazer uma conversa breve e eu não sei qual é o mecanismo que vocês têm para interagir, mas deve ser pelo chat, né? Então, a qualquer momento, posso ser interpelada, posso ser interrompida, não tem problema nenhum, porque o que trago aqui é uma reflexão sobre a questão da ética e de como as escolhas que nós fazemos motivam nossas ações e balizam nossos atos, nosso comportamento. Lembrando que nós estamos sempre em construção enquanto seres, né? Então, essas escolhas, elas são o nosso passado, são o nosso presente e delimitarão o nosso futuro. Eu fiz um roteirinho para a gente discutir, já que o nosso tempo não é muito longo, a fim de que a gente não se perca nas palavras. O professor tem a tendência de ficar falando muito, né? Então, vou procurar me disciplinar para ficar no tempo marcado dentro dessa reflexão sobre a ética a que nós nos propusemos hoje. Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar umas imagens, um esqueminha, para que fique mais fácil o nosso diálogo. Conseguem visualizar? Sim? Eu compartilhei aqui, professora. Sim. Está bem, então eu vou seguir aqui. Bem, então, como a nossa conversa hoje é sobre ética, e uma das questões que nos deixa sempre intrigados é com relação ao conceito. É uma palavra tão usada, às vezes mal empregada, né, no senso comum, e, afinal de contas, como é que nós vamos, então, caracterizar esse termo? O que é ética? Né? Como muitas das palavras da língua portuguesa, ela tem origem no grego, e numa tradução que eu busquei no dicionário Eis, né,
Então, está lá no dicionário o termo já conceituado, explicado, né? A ética determina nosso caráter, é o nosso modo de ser enquanto uma pessoa, né? Quando nós falamos em qual é a nossa ética, nós estamos nos referindo a um conjunto de valores, de princípios que nós formamos a partir de escolhas da nossa vida, né? Então, como é que nós nos organizamos num coletivo? Como é que nós conseguimos viver na polis, né? Na sociedade? Por sermos seres do coletivo, por sermos seres que vivem na polis, nós somos políticos. E essa vida em grupo, essa vida em sociedade, ela requer um equilíbrio, porque um funcionamento de uma sociedade só acontece a partir desse equilíbrio, e o equilíbrio aqui significa o justo para todos, né? Nesse sentido, quando nós falamos em tal comportamento é ético ou tal comportamento não é ético, o que na verdade nós estamos fazendo é mensurar um comportamento a partir de um conjunto de valores dos quais nós nos apropriamos em determinados momentos da nossa vida, e ao mesmo tempo nós estamos aplicando o nosso conceito pessoal de ética. E eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês alguns conceitos buscados de anônimos e também alguns conceitos conhecidos. Então, quando nós definimos ética, uma possibilidade de definição de ética seria uma reflexão sobre o valor das ações sociais, considerando tanto o âmbito coletivo como o âmbito individual. Mas a ética é o caráter do indivíduo, né? E uma das definições de ética das quais eu mais gosto está numa música do rock nacional, da banda Capital Inicial, que não disse que define ética, mas eu entendi assim e compartilho com vocês. Entendendo como ética o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Então, ética como uma construção muito genuína, né? Porque ninguém me vigia, ninguém sabe, e ainda assim eu vou escolher fazer o certo. Agora, se eu só faço certo porque alguém está me vigiando, então que construção eu tenho? Que escolha eu fiz? Minha escolha é pelo errado, mas como estou sendo vigiada, vou fazer o certo? E no momento em que ninguém estiver me vigiando, como que eu vou agir? Então, nós sempre fazemos uma escolha ética em nossas ações. Por isso que uma sociedade ela é composta por esse conjunto das éticas pessoais, e conforme as escolhas dos indivíduos, nós vamos ter um corpo social mais tendendo para o certo ou mais tendendo para o errado. E essa preocupação de caracterizar a ética, de conceituar essa questão tão abstrata, mas ao mesmo tempo tão concreta nas nossas ações, ela é muito antiga. E trago aqui uma frase do Sócrates, né, do grande filósofo Sócrates, quando ele dizia: uma coisa posso afirmar e provar com palavras e atos. Nos tornamos melhores se cremos que é nosso dever seguir em busca da verdade desconhecida. Então, nós vamos buscar a verdade e o certo como um princípio, né? Essa é uma questão basilar quando nós falamos em formação ética.
porque sabemos que temos outros conceitos que entram nessa discussão, como o conceito de moral, por exemplo. Etimologicamente, as duas palavras, elas têm uma raiz muito parecida, né? Mas nós conseguimos fazer uma pequena distinção em termos de semântica, né? Enquanto a moral ela é trazida mais, ela é uma construção que o coletivo faz, instituindo regras, valores, restrições no nosso comportamento. Então, quem dita a moral é a nossa comunidade de convivência, o nosso conjunto, nosso mundo exterior, né? E esse código teórico de conduta que é construído numa sociedade e aplicado a todos os indivíduos, é a partir desse código que cada um de nós vai escolher o seu modo de agir, vai se comportar. E a partir disso é que se constrói o nosso caráter, que é a nossa ética. Também podemos fazer uma distinção entre a questão da moral, que envolve um aspecto dos costumes, das regras, dos hábitos, da própria questão cultural, né, que molda e muito a forma de pensamento de uma comunidade, e a ética seria a reflexão que cada um de nós faz sobre esses princípios que a moral comunitária nos traz ou nos impõe, como queiramos interpretar. Né? Então, no campo da moral, vai estar instituído aquilo que se espera que nós façamos. No campo da ética, nós vamos pensar por que fazemos tal coisa e com que finalidade fazemos. Então, nós podemos perceber aqui que não há uma dissociação entre moral e ética, mas que uma é mais abrangente que outra. No entanto, uma se constrói em interdependência em relação à outra. Né? Então, também é importante destacar que, como a moral tem uma relação muito forte é construída, atrelada a princípios culturais, ela pode mudar de uma sociedade para outra. No entanto, em cada sociedade, vai caber ao indivíduo fazer a escolha pelo certo ou pelo errado. Por isso, nós vamos sempre, no campo da ética, fazer uma reflexão sobre as nossas ações a partir desse código moral que nós vamos adquirindo a partir da vivência, dos exemplos que temos, da nossa relação cultural com o espaço em que vivemos. E vejam que esse espaço em que vivemos, ele se torna cada vez mais amplo na medida em que nós vamos tendo uma relação com pessoas de terras distantes, né? Vamos falar assim, numa imagem mais poética, na medida em que nós não nos limitamos mais à nossa comunidade, né? Sim, nós vamos continuar olhando a nossa aldeia para compreender o mundo, mas estando na nossa aldeia, nós conseguimos ver um mundo cada vez mais abrangente, um mundo que era distante e que se torna cada vez mais próximo. E com isso nós temos também, podemos entrar em alguns confrontos entre o que é moral e moralmente aceito numa sociedade ou numa comunidade e que não é aceito em outra. Mas o limite entre o certo e o errado, não importa em que situação, ele vai estar sendo construído a partir de quê? Dos valores que nós adquirimos, formamos, né? Dos estados que nós vamos vivendo, das nossas experiências de vida, e esses valores que nós vamos construindo a partir, né, do contexto,
dos espaços de interação. A escola é um espaço muito importante, já que acolhe os indivíduos na sua idade em que são muito influenciáveis. Toda essa questão dos valores é que vai determinar nossos costumes, inclusive vai fazer com que nós tenhamos uma escala daquilo que para nós é um valor mais ou menos importante, né? Mas nós vamos construindo uma escala de valores como liberdade, segurança, responsabilidade, contribuição, integridade, lealdade, honestidade, são todos valores que nós construímos através do convívio social, através das nossas experiências de vida. E que nós, por uma escolha que fazemos, vamos colocar numa condição hierárquica. O que vale mais para nós? O que para mim, como indivíduo, é mais importante? E nesse mais importante, como eu faço? Que ações eu vou escolher? Que condutas eu vou adotar para atingir e estar de acordo com aqueles valores que me são mais caros? E acho que é uma escolha que essa imagem, da qual eu gosto muito, é bem ilustrativa, porque, de fato, se a nossa escala de valores não estiver numa base sólida daquilo que é moral, daquilo que é certo, nós, por uma influência, podemos fazer escolhas erradas com facilidade. Então, essa é uma questão bastante séria, e aí eu entro numa questão da identidade nacional construída aqui no nosso país. Então, se a ética é todo esse rol de escolhas que eu faço enquanto indivíduo, e que essas escolhas, elas devem ser as mesmas quando estou sendo vista e quando não estou sendo vista, porque o que é certo continua certo, mesmo que ninguém veja, e assim como é errado, está errado também quando ninguém vê. Então, a partir dessa questão, nós vamos criando uma identidade, né? Que as nossas vivências culturais vão revelando. E nós temos aqui no Brasil uma construção a partir de alguns valores bastante discutíveis. E aí eu entro na discussão do professor Roberto da Mata, quando ele nos fala do jeitinho brasileiro. E o que tem a ver o jeitinho brasileiro com a questão da ética? Bem, se existe uma lei, ela existe para todos. Mesmo que a observância dessa lei me coloque numa situação difícil num determinado momento. Se existe uma lei, ela não pode ser discutida, nem flexibilizada, ela é uma lei. Bem, mas aí eu conheço uma pessoa que pode me ajudar a resolver o problema não atendendo plenamente a lei, né? Eu conheço uma outra pessoa que pode me ajudar a não ficar 2 horas numa fila. É meu conhecido, eu posso ir ali por detrás do balcão, eu posso alcançar os documentos, ele já resolve para mim. E ninguém vai perceber. Pois é. Aí nós entramos numa discussão muito séria. O que é o jeitinho, né? É adaptar uma lei à condição de cada indivíduo? É resolver o problema de forma que eu nunca perca? Mas, eticamente, o que é um negócio bom? O que é uma relação boa? O que é uma amizade leal? Quando ela é boa para os dois lados, né? Então, como essa escolha que eu fiz de burlar
afeta talvez até a dignidade da pessoa que está lá, também com muito sacrifício esperando a sua vez. Mas de onde veio essa ideia? Bem, nós assumimos coletivamente, em muitas circunstâncias, a ideia do jeitinho. E a gente até diz assim, só no Brasil mesmo. Ah, tal coisa, nossa, em nenhum outro lugar do mundo é possível. Só aqui é possível. Mas por que só aqui é possível? Que escolhas que nós fizemos enquanto nação que fazem com que tal ato seja possível e aceito no nosso país e não seja aceito em outros. Como alguém se apropriar de dinheiro público, como alguém superfaturar, sei lá, qualquer bem que vá adquirir, né, com dinheiro público, ou então alguém ter uma multa anulada porque tal pessoa é seu conhecido. Enfim, as mais diversas situações possíveis. E aí nós ouvimos o conselho do professor Roberto da Mata, né, que nos coloca essa questão de uma forma muito clara. Nós não podemos ter um embate entre a lei e para quem ela deve valer, porque a lei vale para todos. Então, eu não posso adaptar uma lei à condição do indivíduo. E mesmo que ninguém saiba, porque esse indivíduo fere a sua própria ética, né? E aí a gente pergunta, sim, mas ninguém vai saber. O fato de ninguém saber só faz com que os outros não saibam, mas quem praticou sabe. E aí vem toda a nossa carga de caráter, né? Como nós lidamos com isso? As escolhas que a gente faz entre o certo e o errado, elas elas trazem uma carga de escolhas pregressas, de tudo aquilo que a gente já vinha trabalhando consigo próprio e que o meio e que a convivência nos faz pensar. E aí eu coloco umas questões assim, bem do dia a dia. O que se faz diante de uma placa de 80 km por hora? É noite, não tem fiscalização. Eu escolho o quê? Eu escolho o quê? Ah, mas se tiver uma fiscalização, eu vou andar em 80. Se não tiver, a quanto eu ando? Se a velocidade que eu ando, eu parei para pensar se essa velocidade ela é segura para mim e para os outros que estão na pista? Ou eu nem penso nisso? Eu simplesmente vou me valer da vantagem de que não tem ninguém olhando e vou pisar fundo no acelerador, andando em 140, ou sei lá, colocando em risco não só a mim, como aos outros. Como que nós agimos diante de uma placa de proibido estacionar se não tem ninguém vigiando e não tem outra vaga? O que a gente faz? São escolhas assim que determinam muito daquilo que nós somos. E não são escolhas fáceis. Eu acredito que é uma hipocrisia dizer que é fácil escolher sempre o certo, porque nós temos uma formação de caráter através da qual nós sabemos o que é certo e errado. Muito cedo na nossa vida, nós sabemos o que é certo e errado. É fácil construir a noção de certo e errado num primeiro momento. É difícil aplicar isso. Tem uma imagem que eu só não trouxe aqui porque achei ela muito forte, mas é de uma pessoa que trabalha desviando o curso de trens, né? E o trem está se aproximando e chega numa bifurcação e num trilho tem uma pessoa que ele vai então atropelar e no outro trilho tem 5. O que o maquinista escolhe, né?
Vejam, isso são questões muito sérias e muito difíceis, mas que têm a ver com a nossa questão moral e ética. E cito mais um exemplo, uma carteira com dinheiro encontrada na rua. E aí vem muito daquilo que a nossa sociedade tem como conduta de normalidade. Quando acontece um fato de uma devolução de uma carteira contendo dinheiro e esse dinheiro volta ao seu dono, muitas vezes isso vira notícia. Uma notícia como essa, ela gera um sentimento bem antagônico. Ao mesmo tempo em que ela nos alegra, ela nos entristece profundamente, porque nós percebemos que o normal virou a exceção. Porque encontrar uma carteira com dinheiro e devolver ao dono, ou encontrar um objeto qualquer e devolver ao dono, ou não pegar o que não é seu, é o normal, ou deveria ser o normal. Então, é aqui que aparecem situações da identidade nacional. É aqui que nós precisamos todos contribuir, né? Porque o jeitinho, ele pode ser só o lado da criatividade, né? O lado da improvisação, o lado de reciclar objetos, de fazer aquilo que nós chamamos de um remendo, né? Uma improvisação. Mas o jeitinho, ele não pode evoluir para burla e para malandragem, porque a malandragem, no sentido que o professor Roberto da Mata trabalha, é a de que eu vou obter a vantagem sempre, né? Eu vou me colocar acima dos outros. Então, o individualismo, para mim, passa a ser um valor e que eu coloco bem acima na hierarquia dos valores que carrego comigo. E aí, historicamente, foi criada uma personagem, o Zé Carioca, que representou por muito tempo essa questão, né, do malandro. E a gente tem mais uma outra visão do jeitinho, quando nós, e da falta de ética, quando nós ouvimos a frase, você sabe com quem está falando? Aqui nós temos um exemplo da falha do sistema de moral coletivo instituído. Bom, tanto faz com quem se está falando. O que é certo continua certo e o que é errado continua errado. Então, de fato, nós temos que nos colocar sempre no caminho da escolha. Não importa com quem se está falando, né? Não importa o poder que a pessoa tem num determinado cargo. Numa situação, por exemplo, de uma fila, estão todos na mesma condição, salvo aqueles que, por razões de dificuldade de mobilidade, por questões de saúde, etc., precisam de um atendimento diferenciado. Mas a questão de usar o jeitinho é uma escolha que nós fazemos. E a questão de navegar socialmente através do jeitinho e usar a malandragem, que é o se dar bem a qualquer custo, isso a nossa sociedade aceita. Tanto é que muitas vezes, perigosamente, nós ouvimos expressões: ah, vai fazer certo por quê? Todo mundo faz errado. Ah, mas é um trouxa, né? São expressões que são perigosas no convívio social, porque elas colocam o certo como o ridículo, né? E aí nós temos uma inversão muito grave. Ninguém quer ser ridicularizado, né? Então, eu vou fazer o errado também porque eu quero ser aceito no grupo,
Nossa, que inversão séria. E às vezes nós temos uma contribuição de elementos folclóricos que trabalham para isso. Na literatura nós temos também a construção de alguns malandros, né? Mas que no fim não se deram bem. Mas tivemos, né, já Leonardo Pataca, acho que é o primeiro personagem do livro Memórias de um Sargento de Milícias, é o primeiro personagem do qual que eu me lembro, assim, na história da literatura brasileira, construída nesses padrões da vida urbana, né? Então, como que eu faço isso? E aí vem aquilo que a gente se propôs a conversar aqui. São escolhas, né? E essas escolhas que a gente vai fazendo, elas têm, sim, uma carga muito forte da moral que nós vamos construindo pelo convívio que temos com as pessoas, pelos valores que nós também fomos construindo, internalizando e fomos lendo o mundo, e por isso a convivência ela é influenciadora. Claro que nós não temos mais um pensamento determinista do Taine do século XIX, não é isso, mas há uma influência, com certeza, e essas escolhas que nós precisamos fazer, nós precisamos sempre olhar pelos dois lados, né? Coloquei aqui dois caminhos vistos de ângulos distintos. Então, essa questão do desafio, né? Vou fazer o certo porque é o certo. Isso é uma causa que tem como efeito a paz de espírito, que tem como efeito a tranquilidade, que tem como efeito a consciência limpa e que me motiva a fazer novas escolhas nesse mesmo campo do certo. Agora, se o certo só faz parte da minha conduta quando alguém me vigia, do tipo, sorria, você está sendo filmado, portanto só faço o que é certo, aí nós temos que acertar contas conosco mesmo, né? Porque nós podemos enganar os outros, mas nós não vamos nos enganar. E conviver bem consigo é uma escolha inteligente, porque onde formos, nós vamos nos levar, né? Nós podemos nos separar de todas as pessoas, mas nós vamos nos levar para onde formos. Então, a ética é sim um balizador das nossas relações, é assim um balizador do convívio que nós temos com as pessoas, seja no campo relacional, no campo profissional, não importa a área, né? A questão é sempre a mesma. Então, nesse sentido que eu queria fazer essa conversa inicial com vocês, de colocar o que, no meu entendimento, seria o conceito de ética. Bem, professora Regina, vou aproveitar para fazer uma inferência com a senhora. Olha só, dentro de uma instituição confessional, que no caso é a UBRA também, e norteada pela questão do cristianismo dentro da tradição religiosa atual, a senhora sabe que os pensamentos religiosos, e assim como o cristianismo, também possuem uma perspectiva ética. E quase é senso comum falar que 10 mandamentos, digamos assim, é o nosso balizador, ou aquilo que dá o norte para nossas escolhas e decisões do dia a dia. Mas eu também tenho convicção de que a diversidade do pensamento cristão faz a gente perceber que não tem um único modo cristão de entender o tema. Então, respeitadas essas diferenças de compreensão de uma forma geral, a abordagem religiosa cristã da ética nunca pode dar centralidade, que olha sempre para Cristo, retratado no Novo Testamento e, claro, dentro da visão judaico-cristã. De que forma a senhora consegue vincular a questão da ética cristã com a ética social, que a senhora muito bem abordou aí na sua explanação? Bem, eu vou falar um pouco
de mim mesma, no caso, né? Da forma como eu entendo a visão cristã, eu tenho que prestar contas, né? Então, eu posso enganar aos outros, mas aquele ser superior eu não engano. Então, para mim, a ética do convívio social, ela não muda na dimensão religiosa, porque como cristã eu tenho que fazer o que é certo, mesmo que eu esteja sendo influenciada pela sociedade ou, enfim, pelo grupo, a fazer uma escolha errada, que é socialmente condenável e religiosamente também. Então, eu não vejo assim uma distinção nisso, porque dentro daquilo que eu entendo como a condição de cristã, eu não posso tirar vantagem do outro. Não é isso que está me sendo ensinado nos mandamentos. E eu não posso fazer errado, mesmo que não tenha alguém me vigiando para me punir pela lei socialmente instituída. Mas eu tenho uma consciência, né? E por essa consciência eu tenho que prestar contas com alguém. E essa consciência é o que eu sou, é o que eu entendo por mim mesma. Então, eu não consigo, independentemente do tipo de religião que a pessoa tenha e que ela siga ou professe, não vejo como não adotar a ética social da mesma dimensão que se usa a ética religiosa, pastor. Doutora Regiane, muito obrigado por sua interação, por sua explanação. Lembrando que essa nossa live de hoje também foi elaborada com a participação do curso de teologia da UBRA Canoas, e ficamos muito contentes também com essa interação e participação daqueles que aqui estiveram presentes em nosso evento. Agradecemos a participação de todos, nos sentimos muito felizes por vocês terem se inscrito e participado deste nosso momento de palestra neste dia de hoje. Me despeço de vocês, pastora Regiane, também deixo para a senhora fazer o seu fechamento. Bem, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que sempre que a gente fala sobre esse tema, a gente já aproveita e faz uma autorreflexão também, né? Porque, afinal de contas, nós temos muito a melhorar cada dia, né? E nós temos sempre a trabalhar a nossa escala de valores. Então, cada vez que falamos sobre isso, que paramos para pensar, nosso olhar se melhora, ele se molda de uma forma a que tenhamos mais compaixão, mais compreensão com as pessoas e também conosco, né? Saber que se erramos, nós temos a escolha de fazer a opção por um novo caminho, né? Afinal, a bifurcação ou as múltiplas bifurcações estão aí. Ok. Novamente, muito grato por seu convite, por sua participação aqui conosco nessa nossa live da UBRA, da Pastoral UBRA Campus Carazinho. Desejamos a todos vocês uma abençoada semana, um ótimo fim de semana que aí se aproxima. Cuidem-se, fiquem com Deus e que Ele nos guarde e nos abençoe. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite.